Hoje eu vou fazer aqui um pequeno intervalo nas linguagens da fé. Tá bem? Da fé não, do amor. Que é para não... Né? Porque os irmãos dizerem, já estou a ficar com a língua dormente, tanta linguagem, mas dentro ainda do contexto daquilo que temos vindo a falar, sobre cristianismo relacional, relacionamento com Deus, relacionamento connosco próprios e relacionamento uns com os outros. E a semana passada continuámos com as linguagens do amor, porque para falar de relacionamentos temos que falar de amor, e falar de amor não é falar de sentimento. Amor é uma pessoa, é Deus. E esse amor tem-nos sido comunicado por muitas expressões e de muitas maneiras. Então, quando nós falamos em conhecer e aprender como relacionarmos, precisamos de aprender como é que o amor se relaciona, como é que o amor se expressa, como é que o amor comunica o que é realmente o amor. Amém? Então, semana passada falámos sobre duas ou três linguagens. Para a semana iremos falar, penso que talvez de mais uma ou duas, e iremos terminar a questão das linguagens, mas ao longo do ano continuaremos a falar sobre relacionamento uns com os outros. Hoje eu gostaria de falar ainda dentro do tema, mas falando ainda sobre relacionamento saudável connosco próprios. Amém? Eu sou a pessoa mais difícil de me relacionar comigo mesmo. Certo? Olha lá, agora não, gente. Desliguem o martelário, está bem, por amor de Deus. Foram apanhados. Agora não, está bem, martelem lá em casa. Ai. Senão o martelo do Senhor cairá aqui. Não, estou a brincar. Pois é, que isso tem essa música assim, né? Apanhados. Ai. Sem dúvida, que às vezes torna-se mais fácil relacionarmos com Deus, porque o entendemos como tal e adotamos uma atitude de alguma, ou não, de alguma flexibilidade, humildade em nos relacionarmos com Ele. E temos sido muito ensinados sobre amarmos o próximo como a nós mesmos, e por isso temos mais ou menos nos esforçado por nos relacionarmos bem uns com os outros, ou então, para evitar problemas, nem nos relacionamos. Então é melhor nem nos relacionarmos. Mas isso não é aquilo que Deus quer. E falámos e temos vindo a falar que muitas vezes o problema não está em Deus, e às vezes a dificuldade não está nos outros. Está em nós mesmos. E está em nós mesmos porque nós próprios temos dificuldade em nos relacionarmos connosco próprios, em nos conhecermos, em nos percebermos, em nos aceitarmos e exercermos sobre nós mesmos aquilo que é suposto e que Jesus nos ensina a fazer pelos outros. Quando Jesus diz para amarmos o próximo, perdoarmos o próximo, encorajarmos o próximo, edificarmos o próximo, instruirmos o próximo, exortarmos o próximo, admoestarmos o próximo, suportar o próximo, e nós conhecemos isso tudo. Só que esquecemos sempre que aqui Jesus disse, como a vocês mesmos. O amar implica isto tudo. Então, eu não conseguirei fazer isso com os outros se eu não souber fazer isso em primeiro lugar comigo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ser gracioso, misericordioso, paciente, amém? Longânimo, tudo aquilo que é fruto do Espírito. Em primeiro lugar, a primeira pessoa em quem isso tudo é aplicável é em mim próprio. É em mim próprio. Porque eu sou a primeira criatura que eu preciso decidir amar. Eu sou a primeira criatura que eu decido ser paciente com. Eu sou muito impaciente comigo mesmo. É verdade. Eu sou tramado. Não é fácil. No entanto, se calhar a maior parte das pessoas, não, o irmão é uma joia. Uma joia. Não diga isso alto, senão ainda me levam. Uma joia. O irmão é aí, faz o Luís e tu, não sei, pá, tudo bem, mas dentro de cada um de nós é que nós sabemos as nossas maiores dificuldades e desafios. Amém? Então, é necessário deixarmos que Deus cure o nosso íntimo, certo? É necessário que tudo aquilo que Deus é, o seu amor, a sua graça, tudo aquilo que Deus tem feito, seja em primeiro lugar aplicado em fé, em obediência e em amor à nossa própria alma, ao nosso próprio espírito, para que depois da nossa vida, rios de água viva fluam para os outros. Eu não posso dar aos outros aquilo que eu próprio não bebo. E rios de água viva não é conhecer versículos bíblicos. Rios de água viva é nós estarmos na relação com Deus, onde dele
procede e vem tudo aquilo que é graça, bênção, bondade, paz, aquilo que já cantámos e mencionámos hoje, e que chega até nós e que depois não sai de forma contaminada. Porquê? Porque eu também já estou na mesma frequência. E quando eu estou na mesma frequência, tudo o que passa de mim para os outros é coisa boa. Onde eu estou, trago vida. Onde eu estou, trago amor, trago coragem, encorajamento, trago tudo isso. E a gente sabe muito bem que há dias que temos dificuldade em fazê-lo, porque não estamos bem connosco próprios. Certo? A culpa não é dos outros, a culpa não é de Deus, somos nós, é que estamos com dificuldade em processar tudo isso nas nossas vidas. Então, hoje gostaria de falar um pouquinho sobre a arte de nos mantermos saudáveis. Que é isto, é preciso ser artista para estas coisas. Efésios capítulo 5, versículo 29, Paulo diz aos Efésios, na tradução, a mensagem, diz: ninguém abusa do seu corpo, ou abusa. Não, ele alimenta-o e apaparica-o. É como Cristo nos trata, a igreja. Amém? Isto é uma versão muito terra a terra. Linguagem quase viva, digamos assim, a tradução. Ninguém abusa do seu corpo, ou abusa. Não, ninguém, quer dizer, quem tem uma relação saudável com si próprio, ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Não, pelo contrário, alimentam. Até mesmo aqueles que se tratam mal a si próprios, mas nunca deixam de se alimentar. Há aqui algum irmão que já se deixou de alimentar? Pode haver alturas que possamos ter um bocadinho de fastio. Mas cuidamos de nós. Não é que a fome aperta, a gente come. Não interessa o que se come, mas come. Então é quase como uma coisa inevitável. E aqui Paulo está a dizer, ora, Deus faz isso connosco. Deus alimenta-nos, Deus ama-nos, Deus sustenta, Deus cuida-nos. Ele faz isso com a igreja. Se Ele faz isso com a igreja, eu preciso deixar que Ele faça isso a mim, Luís Miguel, amém? E criar em mim, no mínimo, esta ideia de que um dos alvos para a minha vida da parte de Deus é que eu me mantenha saudável. Diga comigo, saudável. No mínimo, interiormente. Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade do coração do homem muitas vezes o abate. Certo? Não são só os cavalos que se abatem. Há um filme que é os cavalos também se abatem. Não é só os animais. Nós próprios muitas vezes nos abatemos. Davi às vezes tinha algumas conversas consigo próprio. Oh, alma minha, porquê é que estás abatido? Não estou a perceber. Tico. Teco, vejam lá se entram em acordo. Porquê é que eu estou abatido interiormente? Ou seja, porque nós muitas vezes passamos por essas fases de abatimento, de perturbação, enfim, de situações, e Davi tinha essa conversa consigo próprio. Sabe porquê? Porque Davi sabia que muito do seu sucesso e da sua vitória vinha do facto de ele se sentir bem interiormente e estar bem consigo mesmo e ter uma relação saudável. Então, quando alguma coisa se erguia dentro da sua alma, Davi cuidava imediatamente de alimentar, se era falta de alguma vitamina ou de algum nutriente, de limpar, se era alguma nódoa, de arrumar, se era alguma desarrumação. Davi, ele falava isso consigo próprio. E ele tinha esta postura. Diz que a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Sabe qual é o problema às vezes deste versículo? É que nós lemos alguém significa alguém de fora. Então e tu, não és alguém? Então e tu não tens palavras que podes abrir a tua boca e falares à tua própria alma e ao teu próprio espírito para que essa ansiedade que está a bater, ela desapareça e tu te levantes? Jesus até diz: estás ansioso, vem a mim e lança sobre mim a tua ansiedade. E o termo no grego da palavra lançar é o mesmo usado para expulsar inimigos. É uma palavra violenta. Se a ansiedade começa a entrar no teu coração por alguma preocupação, medo, circunstância, enfim, o que estiveres a passar, pega nessa ansiedade e expulsa-a da tua vida e lança. Não é preciso ninguém ir à tua vida para expulsar. És tu que tens uma percepção saudável daquilo que deve ser a tua alma, tu imediatamente reages e dizes assim: ansiedade, eu não te quero na minha vida. E a gente o entrega a Jesus. E se for preciso, abrimos a nossa boca e começamos a falar para nós mesmos todas as palavras que Jesus já tem falado. E dizemos assim: não, alminha, eu não te vou acender uma velinha, mas vou-te acender a luz da palavra. A palavra que levanta-nos de um estado de abatimento interior começa pela nossa própria palavra. Amém? Eu não sei se vocês... Eu costumava fazer uma coisa e ainda hoje estou capaz. Eu não sei se vocês sabem quando ficamos com os ouvidos assim meios entupidos e fazemos assim, começamos parece que a dar uns estalinhos cá dentro até que aquilo faz um pop. Eu consigo falar, eu estar a falar e consigo dar um jeito dentro de mim que parece que de repente eu fico a falar dentro de mim. Parece que vocês conseguem fazer isso.
Eu consigo fazer isso. Isto é um bocadinho a mesma coisa. Começa a falar para dentro de si até que faça eco dentro da sua vida. Vocês agora ficaram assim, este pastor é estranho. Eu faço aqui um jeito qualquer dentro dos meus ouvidos interiores, parece que fica a falar dentro de uma caixa. É falar de mim para mim. Certo? Eu tenho uma conversa comigo mesmo. E deixem-nos dizer que essas são as conversas que mais determinam e influenciam o estado da nossa alma. Eu posso estar um dia a ouvir outras pessoas a falar coisas boas, positivas, e é muito bom. Palavra de Deus sobre a minha vida. Mas se eu sair dali para fora e o meu discurso para comigo mesmo não mudar, tudo aquilo vai cair por terra. Por isso é que Deus exortou a Josué a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar sobre ela, e meditar implicava ruminar, falar para si próprio. Ok? É uma febre que ele tem. Certo? Falar para si próprio aquilo que ele precisava de ouvir. Amém? O que é que tu andas a falar para ti próprio? Então, o coração tranquilo é a vida da carne. Provérbios 14:30. Diga comigo, o coração tranquilo é a vida da carne. Amém? Ah, pastor, mas a carne é fraca. Mas o molho é bom. Não. A carne é fraca. Se calhar a carne é fraca porque a palavra que está a ser falada na tua vida não traz tranquilidade ao teu coração e então a carne também enfraquece. E todos nós sabemos que a ansiedade determina muito do nosso estado físico também. Então, para nos mantermos saudáveis, em primeiro lugar, deixem-nos dizer que uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é começar a falar aquilo que vai na nossa alma. Falar é tão importante. Eu sei que o silêncio é de ouro. Certo? O falar, não sei se é prata, se está assim, não interessa, não quer saber, porque eu também não vou trocar isso por dinheiro. Mas uma coisa é importante nós percebermos. A nossa alma precisa de expressar aquilo que vai lá dentro. Amém? Quando o Tiago diz lá na sua epístola, para nós confessarmos as nossas culpas, fragilidades, vulnerabilidades, fraquezas, limitações, ou seja, aquilo que nós temos dificuldade, ele não está a dizer para falarmos só disso. Porque a palavra de Deus está cheia de encorajamento a nós falarmos as coisas boas, falarmos a palavra da fé, a palavra que traz vida, a palavra em que encorajem. A gente sabe disso. Mas diz também que é importante. Agora, essas palavras fazem bem, sem dúvida. Então, e quando as coisas vão menos bem dentro de nós, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos de falar aquilo que vai na aula. Porque é que pensam que hoje os consultórios da psicologia e da psiquiatria e de outras terapias, né, acabam todas em IAS, estão cheias de pessoas? Porque as pessoas têm a necessidade, nós fomos criados com esta necessidade de falarmos tudo o que nos vai na alma. Nós precisamos deitar cá para fora para ficarmos saudáveis. Tiago diz, confessem essas coisas. Confessar dá aquela sensação logo, aquela carga negativa, é porque é pecados muito difíceis, as pessoas têm... Não, o que Tiago está a dizer, gente... Nós, para ficarmos saudáveis, precisamos, nem é tanto o facto do outro poder ter uma solução ou uma resposta para mim, porque há pessoas que parece que também têm medo que as coisas, que alguém chega ao pé dele e diz, mas Isabel, eu estou aqui com um problema. Eu comecei a fumar charutos também. A irmã contaminou-me. Não é? E eu não é forçosamente à espera que a irmã Isabel tenha uma solução para me dar, ou uma grande revelação, uma palavra de Deus, porque parece, ai, não me digas nada que eu depois fico aqui a sentir-me impotente, incapaz, não sei o que é dizer. Epá, mas não é para dizeres nada. Não tens que ter uma resposta, não tens que ter uma solução. O exercício da confissão e de falarmos aquilo que vai na alma é que faz toda a diferença. Porque a partir do momento, e isso é uma coisa que eu tenho visto na minha vida, a partir do momento em que eu confesso alguma coisa, em que eu partilho, confessar aqui é falar, é dizer. O confessar não é só pecados, também diz para nós confessarmos a nossa fé. O confessar não é pecados, é falar. Reconhecidamente o que vai na nossa alma. E dizemos, olha, eu tenho esta situação, eu estou triste, estou perturbado, estou preocupado, estou em confusão, estou em dúvida, estou pronto a passar uma fase, sei lá, o que quisermos. Não é para que o outro tenha forçosamente, se tiver, graças a Deus, mas se não tiver nada, é o meu exercício de confissão que abre a porta para Deus operar na minha vida. E depois Tiago diz assim, e depois de eu saber o que tu falaste e eu saber o que tu falaste, vamos orar. Porque aí é que está a resposta. A resposta não está na sabedoria que eu depois possa trazer. Deus até pode trazer, tantas vezes. Mas depois a mudança para a cura está no facto, ok, agora que
cumprimos o primeiro passo deste processo, nós falamos o que nos vai na alma. Nós falamos o que está cá dentro. Nós partilhamos com alguém. Abrimos, partilhamos ansiedade, dor, seja o que for que nós tivemos. E depois oramos. Porque na verdade a oração é que depois muda as coisas. E oramos. E diz para quê? Para que sejamos curados. Não me deixem ficar aqui no cu. Também. Para que sejamos, deixaram-me aqui pendurado, para que sejamos curados. Amém? Certo? Está bem? Então, curados para quê? Para sermos saudáveis. Não está a falar da cura do corpo, está a falar da cura da alma. Porque trata-se da alma. Uma cena que eu tinha aqui dentro que me estava a perturbar, estava-me a entristecer, estava a ser difícil. Eu confessei, eu partilhei, eu trouxe à luz. E alguém ouviu. E alguém pode até nem ter percebido, ou até não ter nada para me dizer assim, pá, mas vamos orar. Então bora lá, vamos orar. E o simples facto, porque até há aqui um exercício de humildade também. O simples facto de termos falado que nos vai na alma. Aquele princípio cumprido, a oração vem, é feita e Deus ministra ao coração. E milagres acontecem. Milagres interiores. Milagres que curam o nosso físico, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que muitas vezes, quando são escondidos, provocam em nós problemas físicos. E está provado que a ansiedade e outros sentimentos escondidos produzem gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna e uma série de outras coisas. Tens de olhar para mim que eu não estou com ansiedade. Estou a brincar. Amém? Alguém entende o que é que eu estou a dizer? O objetivo de Deus, Ele cuida da igreja. A igreja não é só o edifício espiritual. Somos casa espiritual, mas também somos uma casa de corpo e de alma. Certo? O corpo é templo do Espírito Santo. A alma e o espírito são o lugar onde Deus habita. E Deus quer... Né? Eu acho que Deus sofre quando Ele está na nossa vida e nós não percebemos a importância de termos uma alma curada. E isto é um bocadinho consequência daquilo que já falámos, daquilo que é a história do cristianismo, em que se falou muito da importância do Espírito e da salvação, e depois, no outro ponto, estava a necessidade de mortificarmos, crucificarmos e de negarmos à carne tudo aquilo que Ele quisesse. E no meio a alma andou aqui não sei quantos séculos, sem qualquer tipo de ministração. Esquecendo que muitas vezes até os problemas da nossa carne começam na nossa mente e coração, alma. Amém? Então confessarmos. Davi, ele dizia, enquanto me calei, só tive problemas. Enquanto me calei, que secaram-se os ossos. É verdade. Mas quando eu confessei, mas estamos a falar de pecado, o princípio é o mesmo. Seja pecado, ou seja lá o que for, uma dificuldade, uma luta, um problema, uma dor interior. Então desabafarmos, confidenciarmos, partilharmos os nossos segredos, as nossas lutas. Eu desejo tanto uma igreja assim, caraça. Perdão. Eu desejo tanto uma igreja, uma comunidade saudável. Uma comunidade em que somos curados. Porque não temos problema e estamos num ambiente em que podemos dizer, eu tenho isto, eu estou a passar esta dificuldade. Então bora lá, vamos lá orar. Aliás, alguém no outro dia, eu já mencionei isso, alguém dizia que se houvesse mais este ministério da partilha, da confissão entre nós, haveria menos gente a sentir-se uma porcaria e havia muito menos gente a achar que tinha um rei na barriga. Porque nós iríamos nos conhecer uns aos outros, como nós somos. Na nossa limitação, mas na nossa grandeza de amor, na nossa grandeza da dependência de Deus. Então, em primeiro lugar, para mantermos saudáveis, nós precisamos do princípio de falar aquilo que vai na nossa alma. Em segundo lugar, tomar decisões. Tenho visto que muitas vezes na igreja e no cristianismo em geral, o cristão, porque tem tanto medo de fazer alguma coisa, e percebe-se, mesmo que seja saudável, mas tem tanto medo de tomar decisões por medo das consequências, ou porque um Deus que quando a gente toma uma má decisão vem sobre nós e faz assim uns castigos, umas coisas, que as pessoas têm medo de tomar decisão. Eu chamo-lhe a isso o síndrome da Floribela. Que ela diz, estou tão confusa. E muitas vezes, e também isto causa problemas dentro do nosso físico, porque a confusão, a indecisão, ela cria problemas na nossa alma. Porque ficamos entre
Eu preciso mudar uma situação, mas eu não tomo decisões para mudar. Então ficamos naquele entretanto, naquela situação assim meia híbrida. Mas deixem-me dizer que a nossa história de vida é feita de decisões. Amém? Nossa vida, ela é feita de decisões. O reino dos céus é um reino de decisões. Nada no reino dos céus acontece por acaso. O que será, será. Tudo o que acontece no reino dos céus é fruto de uma decisão pensada e decidida. A Bíblia é um relato tremendo sobre escolhas. Escolhas divinas, escolhas humanas. A história humana é feita de decisões. Supostamente nós estamos aqui porque tivemos uma decisão de seguir Jesus. De ter Jesus na nossa vida. Começa com uma decisão. Eu acordo de manhã e eu tenho que tomar a decisão. Não toma a decisão de acordar, infelizmente. Era bom que a gente só pudesse acordar quando tomava a decisão. Aí o sono ou os ritmos é que tomam a decisão por nós. Mas depois tomamos a decisão de levantar-nos ou não. Do que é que vamos vestir. O que é que vamos comer. E depois chega aquelas 2 horas do dia em que a pergunta é sempre a mesma. O que é que vamos comer? O que é que eu hoje vou fazer para o almoço? O que é que eu hoje vou fazer para o jantar? É um eco que nas casas portuguesas batem ali todos os dias, sobretudo entre as irmãs. O que é que hoje vou... Já não sei o que é que hei de fazer. Vocês já ouviram este eco nas vossas casas? Não é? Acontece. Porquê? Porque é preciso tomar decisões. E às vezes chega uma altura que é difícil a gente tomar decisões. Passamos por circunstâncias em que ficamos com receio, não sabemos muito bem o que é que devemos fazer. Mas é importante nós tomarmos algum tipo de decisão, porque isso não vai trazer problemas à nossa vida. A palavra de Deus está cheia de decisões. Olha, a vida e a morte estão diante de ti. Escolhe a vida. Escolhe a vida, não fiques aí a olhar para isso, à espera de uma revelação. Escolhe qualquer coisa, pá. Mais vale escolher e errares do que nunca saís daí. E às vezes há um pavor que se instala na nossa vida, temos tanto medo de arriscar e tomar decisões, porque pode ser isto, pode ser aquilo. Mas irmãos, a vida é vida de fé. Fé, sabe o que é que significa? Tomar decisões sem estarmos a ver. Eu creio que, mas eu visivelmente não estou a ver. Então é uma decisão. A fé acaba também por ser uma decisão, porque eu creio, então eu tomo a decisão de fazer qualquer coisa. Falamos sobre a história do doente no tanque de Betesda e quando Jesus chega ao pé dele e pergunta-lhe, olha lá, o que é que tu queres? Como se Jesus não soubesse. E aquele paralítico, pode ser um Happy Meal? O que é que tu queres, pá? E o homem não soube fazer uma decisão. Aliás, ele fez uma decisão. Sabe que até para não tomar decisão é preciso tomar uma decisão? Eu decido que não vou decidir nada. Está decidido. Eu decido que não vou decidir nada. E aquele homem teve 38 anos ali. Pelo menos há 38 estava doente, mas estaria ali há muito tempo. E ele não tomou decisão. E mesmo quando é confrontado sobre o que é que tu... não é? A culpa é daquele e é do outro. Mas o que é que tu queres? Eu não estou a dizer quem é que fez ou não fez. O que é que tu queres? Toma uma decisão. Porque a indecisão leva-nos muitas vezes à doença interior. Já contei aquela história engraçada daquela mulher, era uma mulher, por acaso era mesmo, não é? Porque as mulheres sejam, eu conheço mulheres melhores, bem, muito boas condutoras. Mas aquela senhora, que isto foi um caso concreto que a gente soube, que ia na estrada e às 2, 3 aparece uma bifurcação, a estrada divide-se para 2 lados, e a pessoa ficou ali sem saber muito bem para onde é que ia, acabou por espetar no meio, no separador do meio, porque ficou indecisa entre ir para o lado direito ou esquerdo. Eu não sei, eu preferia errar do que bater no separador. Não? Mas a indecisão fez com que a pessoa se estatelasse e tivesse um acidente porque não tomou uma decisão a tempo. Certo? Às vezes nós também já aconteceu, mas graças a Deus nunca nos espetámos pelo meio. Entramos pela estrada errada, vamos ter que dar outra volta, devia ter sido ali. Pois, mas não decidiste. Ou eventualmente acabamos por decidir em seguir em frente e acabou. Então muitas vezes a indecisão acumula problemas dentro da nossa vida. Preocupações, ansiedade, irritabilidade e muitas vezes para decidirmos é preciso, por vezes, sabermos renunciar, sabermos perder a vantagem no momento para depois ganharmos mais à frente. A decisão é importante. Eu tenho passado fases de dificuldade em tomar decisões. Mas tenho aprendido também que muitas vezes, siga,
vai de cabeça. Seja o que Deus quiser. Sabe? É porque, na verdade, nem tudo Deus nos revela. Nem tudo Deus nos dirige. Aliás, há coisas na nossa vida que Deus até respeita a tua opção. Eu já tive fases na minha vida, e com certeza vocês também, em que andámos a orar por uma situação e de repente Deus põe-nos à nossa frente 3 opções. E a gente, Deus, então não conheces? Então estou-te a pedir que me digas a tua vontade e tu, em vez de me trazeres a tua vontade, trazes-me 3 cenas. O que é que eu vou fazer com isto? E depois começamos a orar, Senhor, agora tens que me mostrar qual das 3 é que é. Indecisão. Mas deixa-me dizer que o reino de Deus, a nossa vida, a nossa alma, precisa de ultrapassar as indecisões. Muitas vezes por medo. Muitas vezes por risco, por coisas que já correram mal. Mas, gente, todos os dias que a gente põe o pé fora da cama é um risco que nós corremos. Perguntem ao vosso dedo mindinho, que é sempre aquele o primeiro a encontrar-se com o pé da cômoda. Logo pela manhã. Pergunta-lhe a ele como é que é o risco. Certo? Viver inclui riscos. Temos que tomar decisões. Tomamos decisões todo dia. Mas é às vezes o preço a pagar pela decisão é melhor do que o preço a pagar pela indecisão. A indecisão às vezes leva-nos a permanecer no mesmo lugar, da mesma maneira, anos e anos a fio. Eu prefiro, deixa-me dizer, eu prefiro uma decisão errada a decisão nenhuma. Às vezes, eu já o fiz. Já houve pessoas que chegaram derrotadas ao pé de mim. Pastor, eu tomei esta decisão e correu mal. A tua, e na altura, em que contexto é que tu tomaste a decisão? Foi esta assim, eu disse assim, olha, eu prefiro, não é a respeito, eu não desrespeito ninguém, mas percebam o que é que eu estou a dizer. Disse, olha, eu respeito-te mais, porque tomaste uma decisão. É verdade, falhou, mas eu respeito mais porque tomaste a decisão do que se estivesse aqui diante de mim e dizer a mim nunca me correu nada de mal porque eu nunca tomei decisões. Tomar decisões. Dou graças a Deus porque Deus é um Deus de decisões. Amém? Deus é um Deus de decisões. Em terceiro lugar, para mantermos a nossa alma saudável. Já é meia-noite? Meia-noite, não meio-dia. São 5 folhas e ainda vou no princípio da segunda. Terceiro lugar, para nos mantermos saudáveis, a nossa alma saudável, nós precisamos de procurar soluções e não impossibilidades. Deixe-me dizer que fé é precisamente isto. É olhar para soluções e não para as impossibilidades. Porque para olharmos para as impossibilidades, a gente não precisa de fé. Basta abrir os olhos. Basta respirar. Basta sair à rua. Basta a nossa circunstância. Impossibilidade está ali. Então eu não vou procurar possibilidades. Eu tenho que procurar soluções. Eu tenho que procurar o que é que se pode fazer, alguma ideia criativa, certo? E posso orar, Deus dá-me ideia criativa, e a fé procura por soluções. Porque se a fé procurasse por impossibilidades, a gente não corria para Deus, corríamos para o diabo. Jesus foi a solução. E Deus diz, olha para a minha solução para a tua vida. Certo? Tens um problema, venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos salvarei, darei descanso às vossas almas. Certo? Jesus é a minha solução para vocês. Então não procurem impossibilidades, procurem aquilo que a solução vos dá. E todos nós lutamos com impossibilidades. Esteve arrumado muito tempo, não está cá nenhum amém da semana passada. Várias vezes nós encontramos isso ao longo da palavra de Deus, de pessoas que em momentos fulcrais olharam mais para as impossibilidades do que olharam para a solução. No caso de Davi, com a famosa história de Davi com Golias, o exército filisteu ali diante deles e o Golias ali a vociferar e a blasfemar e a intimidar um exército inteiro e toda a gente estava assim. Porquê? Porque eles começaram a olhar para o gigante. Mas sabe Davi, quando aparece franzino, rapazinho, que ia todos os dias levar a lancheira ao pai, um dia ao outro, tomava conta do rebanho. E aliás, ele foi ao exército, foi-se encontrar com os irmãos para lhes levar comida. E Davi chega lá e ele olha para a mesma situação, mas ele não vê a impossibilidade, ele vê a solução. E qual era a solução? Eu sou filho de Deus. Eu sou alguém que tenho aliança com o meu Deus. E quando ele abre a boca para falar sobre Davi, ele diz, quem é este incircunciso? Quem é este gajo? Versão terra a terra. Quem é este gajo que não tem aliança com Deus?
O quê? Então, mas vocês estão todos intimidados, um exército inteiro, o rei, os capitães de guerra, toda a gente intimidada porque está a olhar para a impossibilidade. Lógico, não é? Eu sou pequenino, o gajo é grande, logicamente que eu vejo ali, epá, há uma impossibilidade, mas eu não fico a olhar para a impossibilidade, deixa-me ficar quietinho a ver se a impossibilidade se vai embora. E muitas vezes fazemos isso. Deixa-me ficar quietinho a ver se este problema desaparece. O problema é que às vezes não desaparece, fica lá a morar dentro. E Deus ensina-nos a olhar para a solução do que para a impossibilidade. Porque sempre que eu constato e apenas olho para as impossibilidades que surgem na minha vida, eu vou ser cada vez mais convencido que realmente aquilo é uma impossibilidade. Então aquilo que é impossível aos homens é certamente impossível a Deus. Não, eu sei que não é isso que a Bíblia diz, mas eu depois de tanto tempo a olhar para a impossibilidade e a alimentar-me da impossibilidade, eu digo, nem Deus aqui consegue fazer alguma coisa. E sabe, se a gente corresse com tanta rapidez para a possibilidade, em vez de ficarmos a contemplar a impossibilidade, havia muitas impossibilidades que já não eram há muito tempo. Isso é que Jesus disse, corre para mim, ora, fala comigo, entrega-me, lança-me sobre mim os teus fardos, os teus problemas, eu sou contigo, onde tu fores eu estarei contigo, eu sou a tua solução. Ah, Senhor, mas a impossibilidade, está calado. Jesus, em determinada altura, andava a pregar o Evangelho, a multidão foi atrás dele, e chegou aquela hora do shop, e Jesus disse, já é tarde, a gente precisa dar de comer a esta gente. Conversa lá com os seus discípulos também falaram a mesma coisa, e Jesus começaram ali, impossibilidade. Jesus, tu não estás a ver bem a coisa, nós estamos a gerir um orçamento de crise. Este mês foi muito complicado, sobrou mês. Como é que a gente vai comprar comida para esta gente toda? 200 denários, que era o dinheiro daquela altura, 200 denários não chega para comprar pão para toda esta gente. Que depois ainda há aquela, quer dizer, eles pensaram logo no dinheiro. A questão é, como é que nós ainda vamos daqui percorrer não sei quanto distância e encontrar uma padaria que tenha pão para quase 10 mil pessoas? Eles pensaram foi no dinheiro, a impossibilidade deles estava no coração. E Jesus, em vez de procurar impossibilidades, procurou o quê? Soluções. E houve um discípulo que disse, olha Jesus, eu não sei se o discípulo ia com fé ou se ele, Jesus, olha, arranjei aqui um tanso, aqui um miudinho, vamos lhe gamar ao almoço. Ele trouxe aqui uns pães e uns peixes, mas aqui para a gente somos capazes de nos orientarmos. Ou então, na ótica dele, se calhar, olha Jesus, pelo menos tu não vais ficar sem comer, não é? Aquele princípio de honra, a gente pode interpretar muita coisa ali. Mas sabes, Jesus pega naquilo e transforma aquilo. E toda a gente come. E Jesus fez uma coisa fantástica, que se fosse hoje, se calhar a Azai ia criar problemas. É que Jesus não se limitou a reproduzir e a multiplicar o pão e o peixe só para a quantidade de pessoas, ainda sobraram 12 cestos de cada um, de pão e peixe. E eu acredito que Jesus fez aquilo mesmo só, toma lá que já levaste. Tu que estás aí cheio de impossibilidade e estavas aí a achar que não sei o quê, olhas só para as impossibilidades, eis a minha solução. Não só eles estão alimentados, como está isto aqui para vocês levarem para casa. 12 cestos, um para cada um. Foi ali a primeira vez que eles entenderam o contexto do cabaz das compras. A cesta básica, como dizem lá no Brasil. Toma 12 cestas básicas. Primeiro trabalho da ação social da parte de Jesus. Mas isto para dizer, gente, olhemos para as soluções e não para as impossibilidades. E se não tivermos capacidade de olhar para uma possibilidade, vamos orar àquele que é a possibilidade. Aquilo que é impossível para mim é sempre possível para ele. Sempre, sempre, sempre. Deixem-me dizer que é melhor acender um fósforo do que lamentar a escuridão. Amém? E, logicamente, quando nós somos confrontados apenas em olharmos para as impossibilidades, nós ficamos impotentes, nós ficamos paralisados, nós achamos que nem vale a pena fazer nada. Estudem a palavra de Deus, meus irmãos. Leiam livros, Neemias, por aí afora. Vocês vão encontrar o que é estar diante de impossibilidades humanas. E pessoas que teimaram em olhar para a possibilidade divina. E não só olhar para a impossibilidade divina, mas dizer assim, ok Deus, este é o objetivo. Olha, eu vou meter os pés ao caminho. Eu vou meter os pés dentro da água.
Eu vou começar a marchar. Eu vou. Ah, mas Deus disse para fazer. Está bem, mas a pessoa podia ter decidido em dizer assim, não, só depois de ver é que eu vou começar a fazer. Isso não é fé, gente. Fé é procurar soluções, procurar as possibilidades. E termino, desculpem, muito rapidamente, porque acho que é importante, para nos mantermos saudáveis, não vivermos de aparências. Amém? Não vivemos de aparências. De aparências, a gente mete uma camisa mais colorida, um sapatinho, tal, qualquer coisa. Ah, que linda aparência. Sim, senhor, hoje vem de barbinha feita, né? Encharcou-se de aftershave, né? Aquelas coisas todas. Olhar para o exterior. Mas mais do que roupa, estamos a falar em sermos genuínos, em sermos autênticos. Em não termos que projetar uma imagem que não é a nossa imagem. Eu sei que, enquanto pastor, eu desconcerto as pessoas. E desconcerto porquê? Porque se há um dia em que eu não estou mesmo bem, eu digo que não estou bem. Então, mas é suposto o pastor andar nas nuvens. Eu ando, é lá que tenho lá os meus dados informáticos todos. Estão na nuvem. Mas é suposto o pastor, o homem de Deus. E vocês são de quem? Sou só eu? O homem de Deus, andar assim, com olhos de pirex. Grandes visões e eu nem preciso apanhar transporte, ele é transladado. Vou para o trabalho, vou transladado pelos... Meus irmãos, há dias que eu... Deus me ajude. Há dias... Graças a Deus não é sempre. Temos os nossos momentos. Mas se não estou bem, não tenho que fingir. Eu não tenho que... Se há coisa que a palavra de Deus exorta-nos muito é não sermos hipócritas. E ser hipócrita tem uma carga muito negativa no que canta àquela pessoa que está a dar lições de moral ao outro e se for preciso ele não faz. E Jesus foi bem duro em relação a isso. Mas também há aquela hipocrisia que é mais suave, que é aquela de eu até estou todo partido por dentro, mas por fora sou o maior. Eu não vivo de aparências, eu não quero viver de aparências. Sabe, eu já vivi de aparências muitos anos. E vivi por questões interiores, de insegurança, de problemas de autoimagem, também tive essas cenas todas, já contei algumas delas. E vivi baseado na necessidade de não mostrar às pessoas quem verdadeiramente eu era. E já falámos sobre isso, não me vou repetir. Na verdade, eu só sei que sou verdadeiramente amado quando o outro sabe tudo acerca de mim. Senão eu só sou amado por partes ou eu sou amado por causa de uma imagem que eu transpareço. Amém? Quem esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está tudo bem, quer mostrar-se perfeito, bonzinho, mas acumula toneladas de peso na sua alma. E Jesus veio para que nós não tivéssemos que viver isso. Por isso é que às vezes, eventualmente, somos levados por processos em que o verniz estala. Quando o verniz estala, a gente entra em pânico. E agora? As pessoas vão deixar de me amar, vão deixar de me respeitar, vão deixar de ouvir. Meus irmãos, eu acredito. Jesus veio para mim tal como eu estava. E eu fui para ele assim. Como eu estava. Como eu sou. E este é um processo diário da nossa vida. É continuarmos a perceber isto. O mal, muitas vezes, do cristianismo é que quando começou a deixar de ser um relacionamento para ser um formalismo e uma prática apenas de observância de regras e mandamentos, nós começamos a dar de mãos de verniz sobre nós. E de vez em quando, eu sou um bocado doido nestas coisas, mas eu acho que Deus às vezes diz assim, estás mesmo a precisar de partir o verniz. E às vezes, até pelas nossas decisões, passamos por situações em que o verniz estala todo. Não é por acaso que quando às vezes as coisas não nos correm bem, nós voltamos ao lugar da humildade. Ao lugar em que, de repente, aquilo que antes nos preocupava deixou de preocupar. Tudo aquilo que nos interessa é voltarmos a sentir completos, amados, aceitos, descansados. Porque, de repente... apesar de eu ter feito aqui uma cena, fiz, aconteci, tomei uma decisão, correu mal, ainda assim eu vejo ali o amor de Deus. E vejo ali Deus, tu não percebeste nada ainda,
Não vivas de aparências. Eu conheço-te. Eu sei quem tu és. E muitas vezes essa aparência é para nós próprios. Eu vou terminar aqui, senão daqui a um bocado os irmãos estão a salivar. E eu já disse isto aos irmãos e volto a dizer. A sociedade está esquematizada desta maneira. Nós vivemos assim. Juventude, vocês estão a viver o vosso tempo de uma maneira diferente daquela que eu vivi e os outros viveram. Mas não pensem, porque as linguagens e os meios são diferentes. Mas o esforço da sociedade continua a ser este. Em vocês adquirirem uma forma de estar que não é a vossa forma de estar, mas que é a da maioria. Integrarem-se em culturas, em mentalidades e em formas de fazer as coisas só porque toda a gente faz. Nós todos fizemos isso. A necessidade de aceitação, de grupos, enfim. Embora hoje é um tempo diferente. Mas nós crescemos e fomos ensinados. E é aqui que deixem-me só partir isto mais uma vez. A educação que os pais devem dar aos filhos não é obrigar os filhos. E ser bem educado não é levar o filho a deixar de ser quem ele é na sua forma autêntica só para agradar os outros. Mas o meu filho, o meu filho tem um feitio tramado. Ok, então ele que continua com o feitio tramado, ame-o, guarde-o, protejam, ensine-o com amor e ensine-lhe princípios de respeito. Eu não quero ser bem educado, porque se não for, as pessoas não vão gostar de mim. Não. Eu quero ser bem educado, porque há aqui um princípio de amor, um valor que eu preciso ter na minha alma.